Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Luiz do canal RIF no Brasil e estou montando aqui para vocês, mostrar para vocês aqui o primeiro videozinho aqui da montagem da luminária caseira. Já peço desculpa de cara pelo áudio, que acredito que possa estar um pouco ruim, e também gostaria já de avisar assim de cara que não sou nenhum profissional de elétrica, eletrônica, nenhum conhecedor a fundo do assunto, apenas um curioso que decidiu montar a própria luminária caseira e que gostaria de repassar algum conhecimento para outras pessoas. Se eu falar alguma coisa errada ou alguma coisa que não faz sentido aqui, por favor, ajude aí nos comentários aí para a gente poder estar passando a informação correta para as pessoas. Obrigado, viu? Vou começar aqui com uma breve introdução sobre só alguns conceitos aqui que a gente vai ter que usar aqui durante a apresentação. No caso aqui tem a tensão, que é também chamada de voltagem. Em termos técnicos, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, medida em volts. Então, quanto mais volts, mais energia pode fluir, mesmo que a intensidade da corrente seja a mesma. Uma analogia simples é em relação ao encanamento. Quanto maior a tensão, maior a largura do cano, permitindo que mais água seja transportada. E cada dispositivo, é importante lembrar, até destaquei aqui, que tem uma tensão nominal, ou seja, uma voltagem correta de operação. E existe sempre uma margem de tolerância, mas qualquer componente que for submetido a uma tensão mais alta pode ser danificado. A corrente, também chamada de amperagem, que em termos técnicos é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Isso mesmo, de carga elétrica. Dentro da analogia, a gente pode imaginar que a tensão equivale à espessura do cano e que a corrente equivale à pressão da água. Aumentar a tensão, a gente pode fazer com que mais energia flua mantendo a mesma corrente e vice-versa. E, por último aqui, o watt, que é a medida de potência, que é calculada multiplicando a tensão pela corrente. Então, um exemplo aqui, com 12 volts e 30 amperes, temos 360 watts. Coloquei, deixa aqui embaixo um link aqui da fonte aqui, mas é bom sempre dar uma pesquisada aí sobre os conceitos aí para a gente poder entender melhor a construção da luminária. E durante aqui também a explicação eu vou entrar em alguns pontos a mais aqui que eu acho que vai ficar melhor o entendimento. Vamos dar sequência aqui. Continuando aqui na parte da introdução, vou dar explicar mais dois pontos aqui, que é a questão do circuito em paralelo e o circuito em série. Aqui nesse exemplo, a gente vai usar LED de 3 watts branco, que tem a tensão nominal de 3.2 volts a 3.6 volts e que necessita de uma corrente de 700 mA. Nesse caso aqui, então, o circuito em paralelo, a gente tem a fonte e tem dois LEDs ligados aqui em paralelo. Detalhe importante a ressaltar aqui é que quando eu tenho um circuito, dispositivos ligados em paralelo, a tensão ela se mantém, então 3.2 volts, 3.2 volts os LEDs, porém a corrente ela é somada. Para atender esse circuito aqui, eu preciso de uma fonte que forneça no mínimo 1.4 volts. Desculpa. Então, no paralelo, a gente soma a corrente. Se eu adicionar mais um LED aqui nesse circuito em paralelo, vão ficar 3 LEDs. O consumo de tensão é o mesmo, não muda, não altera dos 3 LEDs, porém a corrente aqui aumenta, então soma mais 700 mA. Então vai ficar 700 mA vezes 3 dá 2.1 ampere. Ok? Então no circuito em paralelo a gente soma a corrente. Então essa fonte no mínimo deveria ter, assim, para atender sem folga, 2.1 ampere. O circuito em série, da mesma forma, tem uma fonte aqui e dois dispositivos ligados aqui em série. Um LED aqui e outro LED aqui. Nesse caso aqui do circuito, o que acontece? A tensão que é somada e a corrente se mantém. Então essa fonte aqui, para atender esses dois LEDs aqui, ela deveria ter no mínimo, fornecer no mínimo 6.4 volts e 700 mA. O que acontece se eu adicionar mais um dispositivo aqui no meio dessa série? Vão ficar 3 LEDs, então eu vou somar 3.2 vezes 3,
e a corrente vai manter a mesma. Então, no circuito em série, soma-se a tensão. Beleza? Vamos continuar aqui a explicação. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora aqui um exemplo com a luminária com 9 LEDs. A gente vai usar os dois tipos de circuito nela e a gente vai usar os seguintes LEDs. 3 LEDs azul, 3 brancos e 3 azul royal. A tensão que eles trabalham está aqui. Um destaque aqui do azul royal, que é um pouco maior do que os demais. Como é que seria essa luminária? Seria 3 séries em paralelo. Então tem a série 1, série 2, série 3. Uma fonte alimentando as 3 séries. Então está aqui a série 1, série 2, série 3. Para saber qual a tensão para atender, o ideal para atender cada série, eu somo os mínimos aqui, por exemplo, e os máximos. Eu vou saber que a série 1 ela precisa de no mínimo 9,6 volts e 10,8 volts, e uma corrente de 700 mA. Da mesma forma, a série 2 e detalhe só para 3, que o mínimo que ela precisa seria 10,2 volts. Destaquei isso aqui porque imagine que essa fonte aqui fosse uma fonte que me entregasse 9,6 volts de tensão. Ela atenderia a série 1 e a série 2, mas entregaria menos do que a série 3 precisaria. Nesse caso aqui eu acho que não faria tanta diferença, o LED conseguiria funcionar, mas é bom prestar atenção, porque a gente pode ter problema dependendo do LED que a gente for usar. Aqui nesse caso aqui, como eu falei na tela anterior, a gente soma aqui então as correntes. Então, para uma série 700 mA, para duas séries ligadas em paralelo 1,4 A e para 3 séries ligadas em paralelo 2,1 A, que essa fonte precisaria entregar no mínimo. Ok? Por que eu falei isso? Imagine que você queira dar uma quebrada aqui no azul e no branco aqui na sua luminária e queira incluir LEDs vermelhos. Como é que ficaria? Você incluiria 3 LEDs vermelhos na sua luminária, só que tem um detalhe: os LEDs vermelhos eles trabalham com a tensão de 2,3 volts a 2,6 volts com 700 mA. Como que essa série aqui então ficaria? Série 4, chamando ela aqui, então, somando os mínimos aqui dela aqui dá 6,9 e os máximos 7,8. Essa série ela precisa de no mínimo 6,9 volts e no máximo 7,8 volts. Imagine que sua luminária já estava funcionando, sua fonte ela atendia ao seu mínimo anterior, que era 10,2. Ela fornece 10,2 volts de tensão. Se ela fornece 10,2 volts, ela vai oferecer um valor maior do que essa série 4 precisa, que é 7,8 volts. Isso pode acarretar na diminuição da vida útil do seu LED e ocasionar até a queima mesmo do LED. Vamos supor que mesmo assim eu queira ainda colocar esses LEDs vermelhos na minha luminária. Como é que eu poderia estar fazendo isso? Um exemplo aqui seria, marquei duas opções, aqui tem várias opções, mas eu coloquei duas opções mais simples aqui para a gente poder analisar. A primeira opção seria usar 4 LEDs dessa série. E aí como ficaria? Ficaria a série precisando no mínimo de 9,2 volts, somando aqui os mínimos, e no máximo 10,4 volts. Então, supondo que a minha fonte fornecia lá para atender minhas 3 séries lá 10,2 volts, agora se eu colocar 4 LEDs aqui nessa série, ela vai me atender, porque ela vai precisar de 9,2 volts a 10,4. 10,2 vai estar entre esse valor. Então não vou ter problema com se eu ligar dessa forma, em vez de 3, ligar 4 LEDs. A opção 2 seria usar 3 LEDs ainda, mais um resistor. Seria um carinha aqui, Então teria o resistor e os 3 LEDs. Imaginando ainda que a fonte aqui me fornece 10,2 volts e o máximo que esses 3 LEDs aqui em série precisam é 7,8 volts, a fonte estaria fornecendo 2,4 volts a mais que a série precisa. O que ia acontecer?
esses 2.4 volts ia estar distribuído aqui entre os 3 LEDs. Ia estar passando mais tensão do que eles necessitariam. Com o resistor ele consumiria, a ideia é que ele consuma parte ou esse valor total aqui para que chegue, o que sobra aqui para ser dividido aqui entre os LEDs esteja entre 7.8 e 6.9, ok? Nesse caso, como é que eu posso ver aqui qual resistor eu usaria aqui? Pegaria esse valor, que é a diferença do que a fonte fornece e o que minha série precisa, 2.4 volts, dividiria pela corrente da série, que é 700 mA, 7 A. Encontraria esse valor aqui, ó, de 3.42 ohms. Na teoria, precisaria de um resistor de 3.4 ohms ligado nessa série, porque esse resistor, nesse valor, ele consumiria 2.4 volts. Se ele consumiria 2.4 volts, sobraria aqui, na verdade, sobraria assim, seria dividido aqui entre os 3 LEDs 7.8 volts, beleza? Mas se você pode pensar assim, mas esse valor de resistor aqui, 3.4 volts, não é um valor comercial. Eu tenho um outro aqui que é um de 4.7 ohms. Então, você pode ver como é que vai ficar aqui na série. Seria assim, 4.7 ohms, que é o que você tem, vezes o valor da corrente, que é 0.7 ampere. Esse resistor aqui, na teoria, consumiria 3.29 volts. Se ele consome 3.29 volts, e a fonte me fornece 10.2, então 10.2 menos 3.29, sobraria aqui para ser dividido entre os LEDs 6.91, que está dentro do mínimo aqui que a série de LED vermelho precisa, 6.9 a 7.8. Esse resistor também poderia estar sendo usado aqui, tanto de 4.7 ohms ou de 3.42 ohms, beleza? Vamos dar sequência aqui então agora, mostrar como é que ficou o projeto. Então, pessoal, esse aqui agora que eu vou mostrar para vocês, é meu projeto. Como que ele vai ficar na verdade? Eu vou usar esses LEDs, 12 azul royal, 2 branco 6500K, 8 branco 10.000K e 2 UV para completar. Vou usar uma barra dissipadora de alumínio, ela vai ser de 10 centímetros por 50 centímetros. E a disposição dos LEDs nessa barra vai ficar da seguinte forma. Vai ficar os azuis royal vão ficar nessa posição. Depois, os 8 branco 10.000K. Os 2 brancos 6.500K. E, por último, os 2 UVs. Então, essa aqui vai ser a configuração, disposição dos LEDs na luminária. Dessa forma, eu vou montar as séries agora, como é que elas vão ficar ligadas. Seria da seguinte forma: duas séries aqui de 6 LEDs de azul royal, então uma série e outra série, mais duas séries aqui de branco 10.000K com 6.500, mais UV. Então a série vermelha uma série, pretinho outro, amarelo outro e pretinho outro. Então são 4 séries de 6 LEDs, beleza? Tendo isso aqui, ligaria os dois polos, negativo e positivo, estão identificados, mas ainda. E usaria nesse projeto uma fonte de computador, uma fonte 12 volts com 16 amperes mais resistor. Essa fonte eu já tenho ela aqui em casa parada aqui, então eu vou usar ela como um teste nesse projeto. E vou usar aqui também resistores para poder regular a tensão que vai chegar nos LEDs. O que você pode estar perguntando agora é o seguinte: beleza, você vai trabalhar com essas séries, 4 séries de 6 LEDs, e na verdade cada série dessa aqui consome no mínimo 19.2 volts, 3.6, e no máximo 21.6 volts, que é o 3.6 volts vezes 6.
corrente de cada série de 700 mA. Beleza. A pergunta que eu acho que agora você deve estar na cabeça é o seguinte: se cada série precisa de no mínimo 19,2 volts e no máximo 21,6 volts, como é que você vai fazer isso se a fonte entrega 12 volts? Só que o que acontece? Para que isso aconteça, não sei se você reparou, eu estou usando aqui da fonte, até coloquei as cores aqui, são reais lá dos cabos da fonte. Eu estou aqui ligado a princípio com o cabo amarelo no positivo e o cabinho preto no negativo. Esse cabinho amarelo aqui da fonte ATX, ele me fornece 12 volts positivos. Se eu fizer dessa forma aqui que está aqui mostrando agora, o que vai chegar aqui vai ser 12 volts em cada série. Até menos que isso, porque eu estou colocando um resistor. Para fazer com que chegue 24 volts em cada série, o que eu vou fazer? Ao invés de usar o cabinho preto, eu vou usar o cabo azul. Por quê? O cabo azul ele é 12 volts negativo e o cabinho amarelo é 12 volts positivos. Dessa forma, eu consigo fazer com que a fonte me entregue 24 volts para alimentar minha luminária. Beleza? Como essa fonte que está aqui em casa e está parada e eu queria fazer esse projeto, que eu vou fazer esse teste. Pode ser que eu tenha problema com a durabilidade da fonte, porque, se não me engano, tem uma pecinha aqui dentro que chama capacitor. Ele trabalha aqui no máximo aqui 15 volts, se não me engano. Pode ser que ele esquente, sobrecarregue e diminua a vida útil dela. Mas, como é um teste, eu vou fazer esse teste aqui. A fonte me entregando 24 volts, os resistores vão me ajudar a fazer com que chegue realmente para cada série dessa aqui esteja entre 19,2 e 21,6. Beleza? Então aqui, galera, seria mais ou menos como é que vai ficar o projeto, a luminária. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou, na verdade, como é que ela, a montagem total não, parcial dela e o resultado final. Beleza? Se você gostou, deixa o seu joinha aí, dá um like, comenta aí e valeu!